Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Dia 23/6, quinta-feira. Esse aqui é mais um vídeo aí, né? Para poder colocar aí no canal, né? Uma prova social minha, comigo mesma, em busca aí não só da consistência trader, mas da minha evolução também, né? Então a meta é fazer aí pelo menos dois resumos, né, de dois livros aí por semana e colocar aqui nessa playlist que eu criei aqui no canal. Como eu já tenho, só esse ano eu já li 8 livros, né? Ano passado, se não me falha a memória, eu acho que eu fechei com 24 ou 25 livros lidos. Então a ideia é ler rapidamente os livros e fazer os resumos, né? Outra coisa é que eu fiz os resumos no caderno e vou ler eles aqui e conversar sobre as ideias, sobre os pontos que eu destaquei na minha leitura que eu acho que foram bem relevantes e que vale a pena aí a gente trazer essa discussão, tá? Então esse primeiro livro aí vai ser o Liberte Sua Personalidade, de Maxwell Maltz. Livro escrito em 1960. Maxwell é um cirurgião plástico, mas ele era um cara que pensou fora da curva, né? É o que a gente fala da pessoa que não pensa como todo mundo. Porque o que você pode se imaginar? Você deve estar se perguntando, na verdade, poxa, por que um cirurgião plástico vai escrever um livro e principalmente sobre as ideias que ele traz nesse livro, né? E eu acho que, na minha opinião, faz todo sentido. Eu acho que, nossa, é muito perfeita essa junção, porque não adianta, basicamente, tá? Não adianta você querer mudar fora, mudar o externo, sem mudar o que está dentro primeiro. É fundamental você primeiro mudar o que está dentro de você. Mas vamos lá então, né? Livro Liberte Sua Personalidade, uma nova maneira de dar mais vida à sua vida. A mudança da autoimagem é a mudança de nossa própria vida. É a maneira de dar mais vida à nossa vida. Então, logo de cara, na capa do livro, a gente já consegue ter algum insight, né? Do que se trata o livro, principalmente quando a gente vê ali a autoimagem e a mudança da nossa própria vida, já remete que é algo para nós mesmos, né? É olhar para dentro. Mas vamos lá. Logo no começo do livro, ele traz bem claro que não apenas informá-lo sobre um novo conhecimento do campo da cibernética, mas também demonstrar como aplicar na própria vida. Então, no decorrer do livro, ele traz vários insights, traz ali uma série de exercícios para a gente poder conseguir praticar aí no dia a dia e realmente ter um resultado mais eficaz e mais eficiente, né? Realmente, quando a gente busca aí a leitura de um livro como esse, é porque a gente quer melhorar, a gente quer evoluir. Então, de fato, não é apenas para ler, mas também aplicar o conhecimento adquirido aí no livro para poder ter resultados aí positivos. Sua chave para uma vida melhor, a autoimagem. Quer sabemos isso, quer não, cada um de nós traz consigo uma imagem mental de si mesmos. Essa imagem se torna verdadeira. Jamais pomos em dúvida a validez dela e passamos a agir com relação a ela tal como se fosse verdade. É aquilo, é um exemplo assim meio bobo, mas quando você nasceu, tua mãe foi lá e te deu um nome. E você acredita que esse é seu título pro resto da sua vida. Assim, um exemplo muito bobo, mas é bem interessante aí a gente exemplificar aí de uma forma para ficar mais elucidado. Todas as nossas ações, sentimentos, comportamentos, até nossas aptidões, são sempre coerentes com essa autoimagem. Em resumo, você agirá como a espécie de pessoa que julga ser. A autoimagem pode ser modificada. Nunca se é jovem ou velho demais para modificar-se a autoimagem e assim começar uma nova vida. A personalidade infeliz, tipo fracasso, não pode adquirir uma autoimagem simplesmente pela força de vontade ou através de uma decisão arbitrária nesse sentido. É necessário haver algum fundamento, alguma justificativa para achar que o velho retrato do eu está errado e que um novo retrato se torna necessário. Você não pode meramente imaginar uma nova autoimagem.
se não sentir que ela se fundamenta na verdade. Nosso sistema nervoso não sabe distinguir a diferença entre uma experiência imaginada e uma experiência real. Tanto em um caso como no outro, ele reage automaticamente ante as informações que lhe dermos, por intermédio do presencéfalo, e reage apropriadamente àquilo que pensamos ou imaginamos ser verdade. Vale destacar aí esse ponto, vou repetir novamente. Nosso sistema nervoso não sabe distinguir a diferença entre uma experiência imaginada e uma experiência real. Dr. Theodore Chenopin Barber. Verificamos que o indivíduo hipnotizado só é capaz de fazer coisas surpreendentes quando está convencido de que as palavras do hipnotizador constituem afirmações verdadeiras. Quando o hipnotizador orientou o paciente até o ponto em que este se convenceu de que as palavras dele, o hipnotizador, constituem afirmações verdadeiras, o paciente então se comporta da maneira diferente a que lhe é usual, porque ele pensa em crer de maneira diferente. Por que não imaginar que você é bem-sucedido? Os quadros mentais nos dão a oportunidade de exercitar novos gestos e atitudes, o que de outro modo não poderíamos fazer. Isto é possível porque, repetimos, nosso sistema nervoso não distingue a diferença entre uma experiência real e a outra que foi vividamente imaginada. Se imaginarmos a nós mesmos agindo de determinada maneira, isso é quase a mesma coisa que o ato real. E o exercício mental nos ajuda a atingir a perfeição. Mantenha sua imaginação firmemente e durante tempo suficiente de si mesmo e você será atraído por ele, disse Dr. Harry Emerson Fustic. Wake Up and Life. Na formação de bons hábitos emocionais e na eliminação dos maus, afirma o Dr. Knight, temos que nos haver principalmente com o pensamento e com os hábitos de pensamento. Tal como o homem pensa, isso ele é no coração. Forme o hábito de reagir conscientemente ao momento presente. Pratique conscientemente o hábito de não pensar com ansiedade no dia de amanhã. O melhor sistema para isso é voltar toda a sua atenção para o momento presente. Seu mecanismo criador não pode funcionar ou trabalhar amanhã, só pode funcionar no presente, no hoje. Você pode fazer planos para amanhã, mas não procure viver no amanhã ou no passado. Pare, olhe e escute. Exercite-se em ficar mais conscientemente perceptivo do ambiente presente. Procure fazer apenas uma coisa de cada vez. A felicidade não está no futuro, mas no presente. A felicidade é um hábito mental que pode ser cultivado e desenvolvido. A maioria dos homens são tão felizes quanto resolvem ser, disse Abraham Lincoln. O quadro de sucesso. A personalidade do quadro tipo de sucesso compõe-se de sentido de orientação. Então, podemos destacar compreensão, coragem, caridade, amor próprio, autoconfiança, autoaceitação. Funcionalmente, o homem é mais ou menos como uma bicicleta. A bicicleta mantém o equilíbrio, apenas enquanto está rodando na direção de algum lugar. Você pode até ter uma boa bicicleta, mas às vezes o seu mal é que você está tentando manter o equilíbrio sem saber ao certo onde está e sem nenhum lugar para ir. Disse alguém que a fé não consiste em acreditarmos em alguma coisa apesar das evidências. Pelo contrário, consiste na coragem de fazer alguma coisa, sejam quais forem as consequências. Por que não apostar em si mesmo? Você não é os seus erros. Autoaceitação significa aceitarmos a nós próprios, estabelecermos conosco mesmos um acordo agora, tal como somos, com todos os nossos defeitos, fraquezas, falhas, erros, bem como nossas boas qualidades. A autoaceitação se torna mais fácil, porém, quando compreendermos que esses atributos negativos pertencem a nós, mas não são nós. É indispensável reconhecermos nossos erros e falhas para que possamos corrigi-los.
É necessário para isso admitirmos para nós mesmos e reconhecermos o fato que nossa personalidade, ou que alguns psicólogos chamam de o nosso verdadeiro eu, é sempre imperfeito. Ninguém jamais consegue, durante toda a sua vida, exprimir-se plenamente ou realizar todas as potencialidades do seu eu ideal. Disse Albert Humbert, o maior erro que podemos cometer é ter medo de errar. A incerteza é uma maneira de evidenciar e evitar os erros, e com isso a responsabilidade. A possibilidade de estar errado apavora o indivíduo que procura acreditar-se perfeito. Ele nunca está errado, é sempre perfeito, em tudo o que faz. Se ele alguma vez errasse, sua imagem de um eu perfeito e todo-poderoso se desmoronaria. E assim sendo, o fato de tomar uma decisão se transforma para ele em questão de vida ou morte. É um indivíduo pequeno que tem medo de admitir que errou. Homem algum jamais se tornou grande ou bom a não ser através de muitos e grandes erros, disse Gladstone. Aprendi mais com meus erros do que com os meus êxitos, disse o Sr. Humphrey Davy. Adquirimos sabedoria através do fracasso, mais do que o triunfo. Não raro encontramos aquilo que nos serve, descobrindo aquilo que não serve. É muito provavelmente quem nunca fez um erro, nunca fez descoberta alguma, disse Samuel Smiley. Edison trabalhava incessantemente num problema usando o processo de eliminação. Quando lhe perguntaram se não desanimava com tão grande número de tentativas erradas, respondia: Não, não desanimo não, porque cada tentativa errada é mais um passo para a frente, disse a senhora Thomas A. Edison. Lembre-se que seu ressentimento não é causado por outras pessoas, acontecimentos ou circunstâncias, mas é resultado de suas próprias reações emocionais. É só você que tem poder sobre isso. Você estabelece seus alvos. Ninguém lhe deve coisa alguma. Você persegue seus próprios objetivos. Bom, até aqui a gente pode refletir um pouco sobre a questão de, primeiramente, a gente aceitar que a gente vai errar. Em algum momento ou outro, a gente vai errar, a gente erra. O ser humano é falho, somos pessoas falhas. E quando você aceita que errou, é muito mais fácil, porque você não tem essa autocrítica, né, essa cobrança, ou de ficar querendo agradar outras pessoas também. Então, basicamente, você vai errar, mas você não é os seus erros, né? Então, até esse momento, foi isso daqui que a gente pôde ler, né, até esses capítulos. E agora, um pouco à frente, ele fala sobre as cicatrizes emocionais, né? Aqui nessa parte de cicatrizes emocionais, ele comenta sobre as casquinhas, né, as camadas que vão se criando aí em cima da nossa pele, para quando se cria, né, quando se fecha em um machucado, um ferimento, e cria aí a cicatriz, mas que a gente não pode deixar essas cicatrizes nos bloquear, né, para outras experiências, né? Às vezes você tem uma cicatriz emocional de um relacionamento, alguma coisa do tipo, e você acaba se fechando para novas experiências, para novas oportunidades, né? Então, sim, a gente vai ter ali a cicatriz, mas aquela camada mais espessa, mais grossa, a gente precisa aprender aí através do pensamento, de você liberar o perdão, você prender, no caso, essa camada mais espessa e perder, no caso, das cicatrizes emocionais. 3 regras para nos imunizarmos contra feridas emocionais. Seja grande demais para sentir-se ameaçado. Aqui no caso, o autor está trazendo aqui 3 regras para nos imunizarmos, né, contra essas feridas emocionais. São 3 dicas para a gente poder praticar e criar, né, essa blindagem aí cada vez mais forte contra essas feridas emocionais. Então, primeiro, seja grande demais para sentir-se ameaçado. 2. Uma atitude confiante e responsável nos torna menos vulneráveis. Adquira uma atitude de maior confiança em si mesmo. Assuma a responsabilidade de sua própria vida e de suas necessidades emocionais. Procure dar afeto, amor, aprovação, aceitação, compreensão a outras pessoas e verá que tais sentimentos retornarão para você
como uma espécie de ação reflexa. 3. A relaxação afasta os ferimentos emocionais. Nos sentimos emocionalmente feridos não tanto por outras pessoas ou pelos que elas dizem ou deixam de dizer, mas pelas nossas próprias atitudes e nossas próprias reações. Nenhum homem é ferido a não ser por si mesmo, disse Diógenes. O perdão é um escalpelo que remove cicatrizes emocionais. Posso perdoar, mas não posso esquecer. É apenas outra maneira de dizer não perdoo, disse Erwin Wurtbach. Perdoe a si mesmo tal como perdoa aos outros. Você faz erros, os erros não fazem você. Como libertar sua personalidade? Personalidade, essa qualidade magnética e misteriosa que é fácil reconhecer, mas difícil de definir. Não se adquire de fora para dentro, é liberta de dentro para fora. O que chamamos de personalidade é a evidência exterior do eu, criador, único e individual, feito à imagem de Deus, a faísca divina que há em nós, ou o que podemos chamar de livre e plena expressão do verdadeiro eu. O excesso de retroalimentação negativa constitui a chave da inibição. Então, até aqui, o autor ele trouxe aqui para a gente, né, a questão, primeiramente, do perdão. Então, às vezes você teve ali uma ofensa, ficou chateado com alguma coisa que alguém disse a você, alguma atitude. Aí você vai lá e perdoa, mas você precisa verdadeiramente perdoar essa pessoa, porque quando a gente adota aí a atitude, como disse na frase aí atrás, né? De posso perdoar, mas não posso esquecer, você não está perdoando. Então o sentimento vai ficar ali, aquela mágoa, aquela cicatriz, vai ficar ali presa dentro de você e não tem como você evoluir, seguir em frente, preso ainda a esses sentimentos negativos do passado, né? E esse excesso de retroalimentação negativa constitui a chave da inibição. A gente pode até destacar aqui um termo, né, utilizado em outra faculdade aí de estudo, mas em outra escola aí de ensinamento, mas é o famoso loop hipnótico, que é quando a pessoa entra nesse ciclo de ficar retroalimentando esses pensamentos negativos. Aí, às vezes, a pessoa fica remoendo aquele acontecimento que ela não perdoou verdadeiramente, e ela fica presa nesse emaranhado de pensamentos e a vida dela simplesmente para ali, né? Porque ela perde tanto tempo, fica submersa, tão envolvida nesse emaranhado aí de emoções que ela não consegue evoluir em outras áreas, não consegue expandir a mente dela para outras áreas, né? Mas vamos dar continuidade. O excesso de reação é um mau hábito que pode ser corrigido. Suponhamos que o leitor, enquanto lê este livro, está tranquilamente sentado em sua cadeira, ou em casa, ou no trabalho, e o seu telefone toca. Por força do hábito e da experiência, esse é um sinal ou estímulo a que você aprendeu a obedecer. Sem nem pensar, conscientemente você salta da cadeira, da onde você está, corre e pega o telefone. Você realmente precisa atender o telefone? Você não precisa obedecer a esses comandos. São apenas sinais externos, distrações. Podemos extinguir as reações se nos exercitarmos em relaxar em vez de reagir. Aprender a ignorar. Se não conseguir ou puder ignorar a reação, retarde. Construa para si mesmo um tranquilo refúgio mental. Você precisa de certa dose de escapismo. Nosso sistema nervoso exige certa porção de escapismo. Requer alguma liberdade e proteção contra o incessante bombardeio de estímulos externos. São suas próprias reações que o tornam medroso, agitado, inseguro. Mas se você não reagir e sim deixar que o telefone toque, é impossível que se sinta incomodado, independentemente do que esteja ocorrendo em volta. Devemos nos lembrar que nosso sistema nervoso
não sabe distinguir entre uma experiência real e a que seja vividamente imaginada. Você cria um calmamente inerente ou uma cortina psíquica entre você e os estímulos perturbadores quando pratica a não reação e deixa que o telefone toque. Curamo-nos de antigos hábitos de excesso de reação e extinguirmos velhos reflexos condicionados quando nos exercitamos em adiar a reação habitual, automática e irrefletida. Como transformar uma crise numa oportunidade criadora? Atua melhor sob pressão? Ou você atua melhor quando está mais tranquilo, está trabalhando mais sozinho? A própria situação parece dar-lhe mais força, mais agilidade ou te deixa travado? A diferença que há entre essas pessoas não é alguma qualidade inerente que um tenha e o outro não. É principalmente questão de como uns e outros aprenderam a reagir em momentos críticos. O momento crítico é uma situação que tanto pode nos fazer como nos destruir. Se reagirmos à situação de maneira adequada à crise, pode nos dar força, poder e sabedoria que habitualmente não possuímos. Se reagirmos inadequadamente, a crise pode aniquilar toda a perícia, o controle e a aptidão que normalmente tenhamos. Pratique sem pressão, mentalize, visualize. A supermotivação afeta os processos do raciocínio e o excesso de esforço consciente emperra o mecanismo de reação automática. Boxe simulado. Você está tão ansioso para acertar na bola e com tanto medo de errar que nem consegue ver com clareza. Você mais tarde se lembra de respostas apropriadas porque está calmo e a pressão se desfez. Seu problema é que você não está reagindo com rapidez e espontaneidade às objeções. Não está acertando nas bolas que lhe são atiradas. Tenha em mente o seu objetivo. Não deixe que a situação de crise desvie você para objetivos secundários, desejos de fugir, evitar ou ocultar-se. O que você tem a perder? Tenho tudo a ganhar e nada a perder. Lembre-se, acima de tudo, que a chave de qualquer situação crítica é você. Como obter o sentimento de vitória? Nosso mecanismo criador automático é teleológico. Quer dizer que operar em termos de objetivos e resultados, desde que dermos um alvo definido para atingir. Podemos confiar em que seu sistema de direção automático nos levará a esse alvo muito melhor do que nos seríamos capazes de fazer através do raciocínio consciente. Nós fornecemos o alvo ao pensarmos em termos de resultados finais. Nosso mecanismo automático criador, então, fornece os meios para alcançá-lo. Lembre-se do que frisamos antes. Nosso cérebro e sistema nervoso não distingue a diferença entre a experiência real e a que foi vividamente imaginada. Nosso mecanismo criador automático sempre age e reage adequadamente ao meio ambiente, às circunstâncias ou à situação. Nosso sistema nervoso não distingue um fracasso verdadeiro de um fracasso imaginário. Preparando sua maquinária para o êxito. E, se segredo existe para o controle de seu mecanismo criador inconsciente, tal segredo é este. Invoque, capture o sentimento de êxito. Quando nos sentirmos vitoriosos e confiantes, agimos com êxito. E se esse sofrimento for realmente forte, de maneira nenhuma fracassaremos. Não é o sentimento de vitória em si que nos leva a agir com êxito. Ele é antes um indício ou sintoma que estamos engrenados para o êxito. Lembre-se, quando você experimentar o sentimento de vitória, sua maquinária interna está engrenada para o êxito. Isso é difícil, mas pode ser feito. Como o sentimento de vitória trouxe êxito a Les Ginglin, fundador da famosa Clínica de Relações Humanas e autor do livro How to Have Power and Confidence in Dealing with People. Como ter poder e confiança no trato com as pessoas.
Leis Dimbley queria ser referência e revolucionar e ampliar não só o seu campo de atividade, mas também queria ir para a área de relações públicas. Mas na área de relações públicas ele precisaria fazer várias palestras, discursos, precisaria falar aí com um grande número de pessoas. Mas tinha um porém, ele não tinha experiência e ele tinha um certo medo de falar em público. Mas ele queria fazer, de todo jeito. Ele contou que um dia estava deitado meditando no seu grande desejo e lembrando de cada detalhe de suas poucas experiências, falando para os seus vendedores, com absoluta naturalidade, sem nenhum constrangimento. Ele recapturou mentalmente o sentimento de êxito e confiança que tinha quando dirigia a palavra a esses pequenos grupos de pessoas que trabalhavam para você. Então, para ele era mais confortável, ele se sentia à vontade. Depois, em imaginação, via-me a ele mesmo em pé diante de um gigantesco auditório, discorrendo para muitas pessoas. Ele viu a si mesmo em cada detalhe, exatamente como iria se pôr de pé e falar, cada emoção, como se sentiria. Alguma coisa pareceu estalar em sua mente, sentia-se eufórico. Naquele preciso momento, sentia que seria capaz. Eu fundira o sentimento de confiança e êxito do passado ao quadro de minha carreira futura, o qual eu desenhara na imaginação. Era tão real o meu sentimento de êxito que eu não tinha mais dúvida de que triunfaria. Consegui o que você chama de sentimento de vitória, que, aliás, nunca mais me abandonou. Embora naquele momento parecesse não haver portas para mim, naquela ocasião, e o desejo se afigurasse irrealizável, em menos de 3 anos vi meu sonho concretizar-se. Logo, a gente pode ver que tudo está dentro de nós. O poder da mudança, o poder da transformação está dentro de nós mesmos. Basta a gente querer. Precisamos aí, no caso, como no exemplo que ele relatou aqui atrás, trazer esse sentimento de vitória. Tenta lembrar em algum momento que você teve aí uma experiência muito positiva, que você teve uma realização de uma conquista, que você estava ali vibrando de felicidade e autoconfiança. Tenta lembrar desse acontecimento, dessa situação, mas tenta trazer cada detalhe. Tenta trazer como que estava o dia, as pessoas estavam perto de você, a roupa que você estava usando, o perfume. Tenta trazer tudo isso o mais vívido possível para você, né? E você vai conseguir aí cada vez mais capturando essa sensação, esse sentimento aí de vitória, de êxito, de conquista. Vença o mal com o bem. A escolha só depende de você. Então, basicamente, esse daqui foi um pequeno resumo, bem breve mesmo, foi bem compilado das ideias gerais aí que o autor quis trazer no livro, né? Acho que se fosse fazer um resumo aí, até contendo um pouco do meu ponto de vista ou de algumas sugestões minhas, o resumo teria o dobro de páginas do livro, porque realmente é um livro fantástico, é um livro muito rico de ensinamento. Ele tem uma linguagem leve para o leitor, né? Não é um tipo de linguagem pesada que às vezes acaba desanimando, né? Com termos e jargões aí mais técnicos. É bem tranquilo mesmo a leitura, super recomendo e vale a dica aí. Muito bom mesmo.